toda essa nossa preocupação, ela tem base na preocupação que Jesus Cristo tinha para a sua própria comunidade e seus apóstolos, para entendermos bem o que está se processando e o que vai acontecer, o que brevemente ou com um tempo longo ainda iria se manifestar na história da humanidade. Então ele fala para não se assustar. No Atos, no capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 5, Leninha. Versículo 35. É uma abordagem do Hilel, do Gamaliel, a respeito do que fazer aos homens que estão pregando o Evangelho. Porque nos versos seguintes nós vamos ler bem o que Jesus vai começar a comentar, o que o povo de Deus... É que a gente não leu o 5 ainda, né? A gente não leu o 5 de Mateus, né? O 5 de Mateus diz assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já lemos já, né? E falou de guerra, rumor de guerra e todas essas coisas. Então tinha que ter uma cautela. Ele vai dizer, olha lá, pode ler até o 39. Quem vai ler 36 é o Mateus, Atos 5, 36. Agora. O próprio Gamaliel está dizendo, olha, esses dias para trás aí, tem um tal de Teudas, que em aramaico é Estadas, ele dizia ser alguém, quer dizer, um Messias. Só que juntou com ele 400 homens, mas ele foi morto e os outros foram espalhados e acabou isso aí. 37. Dispersos. Veja bem o que ele está falando. O Gamaliel está anunciando, vocês tomem cuidado porque vocês estão pensando a respeito desses moços que estão pregando esse tal de Jesus, porque lá atrás já teve gente que se manifestou dizendo que é o Messias. Quer dizer, antes de Jesus aparecer, já tinha gente dizendo que era o Messias. Nos tempos de Jesus, em outros lugares, também tinha gente dizendo que era Messias. E depois de Jesus, continuou gente dizendo que era o Messias. O libertador, o ungido. Então, ele está chamando a atenção. Então, e é a mesma atenção que Jesus falou. Cuidado que ninguém vos engane. Muitos vão dizer, ele está aqui, ele está ali, sou eu. E não é. E não é. 38. Então, se o que eles moços estão falando e apresentando é só coisa de homem, isso vai se desfazer. 39. Mas se rever Deus não poderás desfazer-la, para que não aconteça certos também achados combatendo contra Deus. Isso mesmo. Então, deixa quieto, porque se for de homens vai acabar. Mas se for de Deus vai ficar. Bom, já tem mais de 1900 anos. Eu acho que já ficou comprovado que é de Deus mesmo, né? Porque os outros, com coisa de 5, 10 anos, acabaram. E nós somos aqueles que vieram depois de todo esse assunto sendo apresentado. Então, voltando para Mateus 24.
ele vai dizer que essas coisas todas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui em Jeremias, deixa eu ver aqui. Essas coisas todas teriam que acontecer. E ele diz para não nos assustarmos. Eu achei um versículo de Jeremias que dá um pouco de noção para esse susto súbito que pode acontecer com qualquer um de nós. É capítulo 30 de Jeremias, versículo 5. Eu acho que também não é à toa que no livro de Salmos, a gente não temer o escuro da noite, nem o sol do dia. A gente não ficar com medo à toa, por qualquer que seja o problema e circunstâncias. Verso 5 de Jeremias, olha aí. Pode ler, mano. Então, às vezes, a gente ouve mesmo uma história de tremor, de temor, como um terremoto na nossa vida, né? E não é de paz. Mas quando a gente tem esse tipo de notícias, a gente não pode esmorecer. A gente não pode ficar com os joelhos trêmulos. A gente não pode se amedrontar à toa. É bem provável que as pessoas que poderão dar um excelente testemunho do que é isso, é quando do nada são acometidas da síndrome do pânico. Uma sensação horrível toma conta do corpo. A pessoa se desconecta de si mesma e o medo é tão grande que tem que pedir socorro e alívio, alento aos outros. Então, dá um distúrbio, é uma sensação horrível. Eu nunca tive. Quem já teve é que sabe, assim, talvez esmiuçar melhor que sensação é essa, que é o que esse versículo quer dizer e que é o que Jesus está dizendo. Olha, quando vocês ouvirem essas coisas, não permita que aconteça isso com vocês, porque senão há um desfacelamento do próprio ser humano, os próprios órgãos do corpo sofrem tudo. É uma situação intensa, terrível. É terrível. Só acalma a base de respiração e de remédio e de alento. Então é uma coisa tremenda. E a Bíblia já está falando disso aí. Olha quantos séculos antes de Jesus. 600 anos antes de Jesus. E Jesus está falando da mesma coisa. Ó. Então, e olha que ele está falando dessas notícias, dessas situações. E são isso que dão essa síndrome do pânico, do medo. E dessas coisas vão acontecendo por causa dessas notícias. Essas coisas todas vão entrando na nossa mente e vai nos dominando. De certa forma, a gente não consegue controlar. Aí Jesus fala, não, a gente tem que se controlar nisso aí. E se cuidar e se tratar para estas coisas, para que no momento mesmo que o ápice da história da humanidade vai acontecendo, a gente possa ter resistência e resiliência, né? Hoje em dia fala-se muito, principalmente do campo da filosofia e da humanas, de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que um material tem de ser alterado, quer seja pelo calor ou pelo frio, uma barra de ferro. Se você botar calor nela, ela expande. Se você botar frio nela, ela junta. E depois de um tempo ela voltar no seu estado normal. Essa resiliência nós temos que desenvolver como cristãos, como crente. A gente enfrenta a demanda, enfrenta a crise, enfrenta a dificuldade, enfrenta até a morte, se necessário for, e depois consegue voltar ao normal, ter essa capacidade de voltar ao normal. Psicologicamente, emocionalmente, estruturalmente, o próprio corpo, até os órgãos do corpo ter uma ação normalizada. Por isso que algumas pessoas têm que tomar medicamento para que essas condições do próprio corpo possam ser normalizadas para que volte no estado normal. Então agora, versículos 7, 8 e 9 de Mateus. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, de pestes e terremotos em vários lugares. Isso. Qual outro? 8. Mas todas essas coisas são princípios de Deus. Sim, por quê? E no 9, vai acontecer o quê? Então vos não há
chegar para seres atormentados, e matar filhos de João, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso aí. Quer dizer, o verso 8 está dizendo, mas todas essas coisas são princípio de dores, né? Ele está querendo dizer o que? É preciso aguentar. É preciso esperar. A causa, que é o Evangelho, a pregação do Evangelho do Reino e a salvação que Deus dá à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, ela enobrece até mesmo o próprio sofrimento. Entendeu? E essa alusão à dor de parto é o anúncio da salvação. Entendeu? Que é motivo de esperança em toda a prova. Porque a mulher vai ganhar neném, ela tem a sua dor de parto. Você acha que para a mulher é fácil lidar com toda a expectativa da dor de parto? Tanto é que a quantidade de como é que é? Cirurgia? Para tirar o bebê tem aumentado tanto. Porque muitas não querem passar aquela dor lá. Ela prefere a dor do pós-parto tomando medicamento para lidar com a cicatriz. Mas não a dor em si, de todo o movimento que o corpo tem que ter para a criança sair. É uma coisa tremenda. Mas depois que sai, depois que nasce, depois que vem a luz, tem a alegria, tem o prazer, tem a satisfação de abraçar o bebê e tomar posse do filho ou da filha querida. É disso que Jesus está tratando aqui, entendeu? É o princípio de dores, quer dizer, é como a dor do parto. Mas depois vem o alento, vem a alegria, vem a satisfação de ter o bebê. Mas realmente é uma dor que deixa aquela expectativa, né, de dor. Então é importante sabermos lidar com isso na história da igreja. É importante que eles tenham esse conhecimento. Então essa perseguição, olha aí o que diz Isaías 19, ó. Isaías 19. Ele já está começando a avisar aqui 2. 19:2 ele está falando dos egípcios. Mas Jesus já está falando aqui, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto. Olha lá o que vai começar a acontecer. Ó. Isaías 19:2. Vamos ler? Eu só estou mesmo fazendo uma alusão. Não foi isso que Jesus vai falar daqui a pouco? Vai ser pai contra filho, filho contra pai. Os teus irmãos vão te entregar. Porque os irmãos ali também são os patrícios, da mesma religião, da mesma fé. Né? Da mesma tribo, que é de Judá. Nós estamos aqui na Judéia, em Jerusalém. Essas coisas vão ocorrendo. E no livro de Jó, capítulo 16, Jó... Não é Jó não, acho que é João. Deixa eu ver aqui. O Jó é um outro assunto. Deixa eu ver se é João 16 aqui, 21. Ah, sim, é do João, é João 16, 21. É do assunto que eu... Espera um pouquinho, Leninha. É do assunto que eu falei que estou tratando aqui dessas dores. João 16, 21. Quem achar pode ler. Vamos ler? A mulher, quando está para dar a luz, sente tristeza, porque é pegada de obra. Mas depois de ter dado a luz, a criança já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem. Aleluia. Então é disso aí que a gente estava falando quando está tratando de dor. Quando a Bíblia Sagrada, em muitos assuntos que Jesus está trazendo, fala de dores, essas dores de parto, que na hora da correção ou na hora da perseguição é doído, dolorido, não é bom. Mas depois que passa, aí então a gente vê o gozo, a alegria, a satisfação de ter passado, de ter passado por uma nova fase, um novo estágio da fé. Oi? Não, o homem é o ser humano. É o ser humano. Então,
Bem notado, isso aí é bom, né? Então, é importante isso aí, a gente saber dessas coisas. E no Apocalipse, capítulo 12, no versículo 2, está falando da igreja, que remonta a Maria, que remonta a trajetória nossa. Apocalipse 12, 2 também vai falar. Eu gosto de vez em quando abordar dessas dores e dores de parto, para a gente entender sobre o assunto. Quem achar, pode ler. Isso aí. Quer dizer, então, essas dores, nós como igreja, como povo de Deus, sofremos por isso tudo que acontece no mundo, com as pessoas e também conosco. Mas a gente não pode desanimar, porque depois do parto há um refrigério. Então, depois de tudo isso passado, haverá um refrigério de paz, de ânimo para todo aquele que nele crê. Vamos ver aqui agora no Mateus, agora o capítulo 24, nós lemos só até o 9, né? Ele diz que vão ser odiados pela gente por causa do meu nome. Verso 10, 11 e 12. Pode ler até o 13, do 10 ao 13. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Encherão muito falsos profetas, enganarão a muitos. Ficar em iniquidade, o amor quase todo esfriará. Isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa questão do tempo do fim, da frieza, do endurecimento, por causa da falta do amor, o amor em muitas pessoas não vai resistir a essas demandas. O amor em muitos corações vai deixar de ter o seu lugar como deveria, de fato. E aí muitos se desviarão, né? O amor de muitos se esfriará. No capítulo 10 de Mateus, no verso 17, ele também trata dessa situação das pessoas se revoltarem uma contra as outras e começar a entregar uma a outra. Olha lá o que vai acontecer. Ó. 10, 17. Mateus 10, 17. Então, é importante a gente saber disso aí. E Jesus, ele vai dizer sobre este amor que se esfria, faz isso aí, ó. Quem vai ler? Pode ler, Davi. Mas não foi isso que aconteceu? O próprio Paulo não arrastou muita gente para ser julgada e condenada no Sinédrio? O próprio Paulo não guardou a roupa, as túnicas das pessoas que iriam apedrejar o Estevão? Não saiu ele com carta para perseguir os irmãos da igreja, para ir lá para Damasco, fora todas as perseguições que aconteciam em todos os lugares? Jesus já estava predizendo isso tudo, e essas coisas iam acontecer. Esse amor, o amor de um para o outro acaba se tornando em ódio porque não pensa igual. E nós temos que tomar muito cuidado, nós estamos numa época, então, querendo traduzir a política e os sentimentos do brasileiro com dois lados, né? Direita, esquerda, isso, aquilo, outro, e então quer fazer essa separação para ficar dois lados e inimigos. A gente já tinha aí muito disso já nas torcidas organizadas de time de futebol. De vez em quando tem um jogo lá, eles chamam de clássico, né? E depois do jogo começa a pancadaria para tu quanto é lado, até a gente morre. Ou próprio dentro do campo mesmo, um negócio assim, não tem cabimento, as pessoas vão para se divertir e para ver um show, né? E aí daqui a pouco vira uma tragédia. E a gente tem que tomar muito cuidado. Esses posicionamentos religiosos, políticos, time de futebol, de uma coisa ou de outra, torcida para um lado e para o outro, a gente não se dividir, deixar de amar o outro. Eu não vou dizer odiar, mas de desamar. Dentro do próprio seio da igreja, dentro de casa, na família. Um vota no um, o outro vota no outro, os irmãos estão brigando, os primos estão brigando, tio e sobrinho não conversam mais por causa de política, ou por causa de futebol, ou por causa de religião. Um assume uma outra religiosidade, quer uma outra religião, não quer mais religião nenhuma para si. Aí a gente acaba desenvolvendo não vou dizer ódio, hein? Estou só tratando no nível do desamor.
Não, é um amor que deixa de existir, mas também não é ódio, né? Mas tem uns que é ódio, Não, eu estou dizendo assim, que em nós esse tipo de sentimento não pode surtir, porque se ele tiver efeito, faz com que o amor de muitos se esfrie. Aí no caso, quando o amor esfria, eu estou chamando de desamor. Não estou nem querendo colocar no nível do ódio, né? Não estou querendo me colocar no nível do ódio. Apesar de que Paulo chega uma hora e diz, por acaso fizeste-me teu inimigo por te anunciar a verdade, aí já mudou, né? Já não está mais no nível de desamor, o que eu estou chamando aqui de desamor, né? Então Jesus falou, ó, multiplicou a iniquidade, o amor de muitas pessoas se esfria. O nosso tempo já está terminado, mas mesmo assim nós vamos ler 1 Coríntios 13, versículo 4, que esse aqui tem que estar sempre ecoando em nossos corações. A gente vai para casa com esses versos ecoando em nosso coração. Do 4 ao 8, alguém para ler para nós, para a gente dar o desfecho da escola de hoje. Esse preâmbulo de hoje foi bastante demorado para a gente entender bem os assuntos que se seguem, que a gente vai adentrar no capítulo 25 e 26. Quem vai ler? 1 Coríntios 13? Pode ler, Sabadini. 13, 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Até esses estudos que a gente faz tão profundo, essas coisas todas, tudo um dia vai acabar. Mas a única coisa que não pode acabar, em hipótese alguma, é o amor. Então, semana que vem a gente vai tratar um pouco mais sobre esse assunto e que possamos passar por esse capítulo 24 com uma boa competência de entendermos bem a palavra de Deus e essas profecias que Jesus está apresentando para os seus discípulos, que foi para aquela geração da sua época e para nós nos dias de hoje. É porque o amor passa por todo e qualquer tipo de situação e circunstância e permanece amor. O amor não se desdobra em desamor. Ele continua amando, não importando a situação que seja.